Conte conosco para uma viagem segura e agradável. Sempre a mesma bandeira, que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. E quando nós falamos sobre igreja, quando nós tratamos a respeito de igreja, muitas pessoas têm um preconceito, têm algo para criticar as igrejas, principalmente aqueles que não estão aqui, né? E talvez você tenha, sim, muitos motivos para criticar, inclusive a Betel. E se você quiser mais motivos para criticar, você pode sentar comigo, que eu te darei mais motivos para você criticar, tanto o pastor como esta igreja. Talvez essa igreja aqui seja a pior igreja de Cascavel, mas eu não sei qual que é o ranking, não quero colocar o ranking aqui, mas nós estamos na fila, porque há pessoas com problema, há pessoas com defeito, há pessoas reais, assim como eu, cheio de pecados e falhas. E já dizia, se eu não me engano, Billy Graham, se você for procurar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar esta igreja. Porque nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas imperfeitas, pessoas que chegam em lugares e muitas vezes chegam para atrapalhar, chegam para causar intriga. Nós somos pessoas más, e essa é da nossa natureza. Mas é interessante porque se nós formos olhar Jesus, se você for olhar os evangelhos e ler os evangelhos, a passagem de Jesus aqui na terra, você vai ver que Jesus era alguém irresistível. Se você for ver todos os momentos de Jesus, a maioria das vezes ele estava com multidões. Era difícil o momento que Jesus não estivesse sozinho, só aqueles que ele mesmo, como alguns textos vai nos relatar, que ele se retirava para orar. Mas na maioria dos momentos Jesus estava com pessoas. Jesus estava com gente imperfeita, como a mulher samaritana, gente cheia de pecado, como a mulher adúltera, gente como eu e você, cheia de erros. Então Jesus, ele atraía esse tipo de gente. E aí, se eu for pensar juntamente com os irmãos, muitas vezes as nossas igrejas, e eu falo como geral, nós não atraímos o mesmo tipo de pessoas que Jesus atraía. Você concorda comigo? Talvez em partes. Jesus, ele atraía todo tipo de gente. E nós, como igrejas, normalmente nós atraímos pessoas boas, se a gente for olhar assim, né, os olhos humanos. Pessoas que fazem o bem para os outros, pessoas que não matam, pessoas que não roubam. Ou talvez alguns roubam, mas a gente não sabe. Mas pessoas que sabem esconder muito bem os seus pecados. A igreja normalmente ela atrai esse tipo de gente. Tim Keller, em seu livro, ele vai falar algo muito interessante, que se nós não atraímos o mesmo tipo de pessoas que Jesus atraía, há algo errado na nossa mensagem. E a igreja, ela está aqui para dar continuidade ao ministério de Jesus. Nós não estamos aqui para formar crentes, nós estamos para formar discípulos. Nós não estamos aqui para ser um clube, onde você paga para escutar um louvor bom, escutar uma palavra boa, ter um ar-condicionado, ter um kids legal. Não, nós estamos aqui para servir. Nós não estamos aqui para ter um CNPJ e arrecadar dinheiro, e ter lá 300, 400 mil na poupança, ou ter um templo muito grande, muito bonito. Nós não estamos aqui para isso. A igreja, ela foi colocada, Jesus deixou a igreja para dar continuidade em seu ministério. E é interessante porque quando Jesus, em Atos 1, a ascensão de Jesus sobe aos céus, já depois da sua ressurreição,
Jesus ele dá uma ordem para os discípulos para que eles continuassem em Jerusalém até que descesse o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo. Em Atos 1, então, eles continuam em Jerusalém. Naquele momento, em Atos 2, há o Pentecoste, onde eles recebem o Espírito Santo. Ali há um avivamento, o vento do Espírito Santo está sobre aquele lugar. E depois daquele momento, eles então começam a se espalhar. Pedro então em certo momento levanta, ele traz uma mensagem, mais de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas se convertem, aceitam Jesus através da mensagem de Pedro, e ali dá início à igreja. Eu quero conversar com os irmãos a respeito disso, sobre esse início, o início da igreja primitiva, o início onde a gente vai ver que a igreja ela teve falhas. Se você for ver em Atos, o início da igreja, teve um momento que os discípulos começaram a discutir, a multidão começou a discutir, os cristãos começaram a discutir, porque algumas viúvas estavam sendo desamparadas, porque as viúvas que eram, não vou lembrar agora se elas eram gentias, não, é isso, elas não estavam recebendo sustento, ajuda, e aí então algumas pessoas chegam e falam para os discípulos: vocês precisam resolver isso. Há pessoas que não estão sendo alimentadas, ajudadas, então os discípulos começam ali a criar uma área da igreja primitiva para que pudesse suprir as necessidades de todas as pessoas. Então era igreja falha, era uma igreja com defeito. Mas em Atos 2 nós vamos ver essa igreja irresistível. Se a gente for ver, por exemplo, a igreja de Corinto, a igreja também cheia de defeitos. Paulo envia 2 cartas, e na maioria das vezes ele está trazendo palavras duras para a igreja, falando a respeito da igreja, o que eles estavam vivendo, a respeito da competição que eles estavam vivendo, uns dizendo que eles eram, um era de Apolo, outros de Paulo, outros de Cristo, e aí começou muita confusão. Paulo então envia cartas. Se a gente for ver a questão de imoralidade também, a igreja de Corinto estava em pecado. Se diziam uma igreja cheia de dons, mas Paulo vai trazer sobre o pecado que eles estavam vivendo, por isso que é também uma igreja com defeito. Nós vamos ver a igreja de Gálatas, quando Paulo envia a carta de Gálatas sobre eles estarem voltando ao legalismo, cheio de regras. Até nós pregamos aqui alguns meses atrás a série de mensagens em Gálatas. Apocalipse 2, nós vamos ver quando João recebe as cartas, Jesus dá a João as cartas, e João então envia às igrejas, as 7 igrejas da Ásia, e João então fala sobre, claro que existiam igrejas que João envia com elogios, mas a grande maioria das igrejas, as 6 igrejas que João manda falando a respeito dos defeitos delas. Eu estou trazendo esse breve relatório para os irmãos, para vocês verem, que as igrejas da Bíblia também eram problemáticas. Também era difícil congregar nessas igrejas. Isso é ser igreja. Por isso que quando nós pensamos numa igreja irresistível, nós logo pensamos no início da igreja, porque eles começaram a viver um avivamento. Em Atos 2:41, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então você imagina, em um culto há um acréscimo numa igreja de 3.000 pessoas. Não sei como que eles iam suportar isso, né? Mas entrou gente, pessoas indo atrás, talvez para ir na frente aceitar Jesus. Eu não sei como foi, mas houve ali um avivamento de conversões de pessoas se arrependendo dos seus pecados, sendo batizadas, e grandes coisas a igreja primitiva estava vivendo. E aí no versículo 47, nós vamos ver na parte B, que eles estavam desfrutando a simpatia de todo o povo. Então era uma igreja que desfrutava simpatia, que as pessoas gostavam, as pessoas olhavam a igreja primitiva e tinham um certo carinho, um afeto pelaquela igreja, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aquela igreja começou a crescer, começaram a receber novas pessoas, e então nós vamos ver ali que se torna uma igreja onde muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 pessoas. Em Atos 4 nós já vamos pular de 3 para 5. De 3.000 para 5 pessoas, aquela igreja já estava crescendo. Eu sempre falo que
Igreja grande não é sinal de uma igreja saudável, mas toda igreja saudável, ela precisa ver o crescimento. Não só no numérico, mas um crescimento espiritual também. Claro que nós devemos tomar um certo cuidado com o crescimento. Eu sempre falo isso, que como igreja nós queremos crescer, mas nós precisamos crescer da maneira correta. Mas é necessário que a igreja cresça. É necessário que a igreja se torne uma igreja irresistível. Hoje mesmo nós finalizamos mais um start, amém? Mais um start, novas pessoas chegando na nossa igreja. E é muito legal porque todo start, no último start, nós ouvimos testemunhos de pessoas que foram impactadas na nossa igreja, em áreas de qual você serve, ou que você já passou, no estacionamento, na recepção, pessoas que são impactadas por detalhes, por um café, por um suco, por um atendimento bom, um abraço, uma visita. Então tudo isso nós pensamos e preparamos para ser essa igreja irresistível. E então em Atos 2 nós vamos ver a respeito de algumas características de uma igreja irresistível, 4 características de uma igreja irresistível. Mas antes eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos, a se colocar diante do Senhor e colocar mais uma vez o seu coração, a sua vida, pedindo ao Senhor para que Ele continue falando ao teu coração, a palavra dEle a qual nós vamos ler, nós vamos refletir. Não é sobre a minha palavra, não é sobre o que eu acho, mas é a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que penetra o nosso coração, que ela sonda, ela sabe os nossos defeitos, e através da palavra de Deus nós podemos olhar para os nossos defeitos e ser transformados, se tornando a imagem e semelhança de Jesus. Deus, continue falando no nosso coração, Senhor. Nós não queremos sair daqui da mesma forma a qual nós entramos, Deus. Que essa palavra venha de confronto, venha falar no nosso coração. Esteja conosco, Deus, durante esse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém. E eu quero primeiro destacar a primeira característica, olhando para a igreja primitiva, dessa igreja irresistível, é que uma igreja irresistível, ela é centrada na Bíblia. O texto vai dizer que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. É muito legal que Lucas, que escreve Atos, ele destaca todos se dedicavam de coração. Você sabe o que é se dedicar de coração a algo, né? Pessoa que se entrega, pessoa que se envolve com aquilo. Muito legal porque quando a gente entra na igreja, normalmente nós entramos numa igreja e nós dedicamos de coração. Nós vamos se entregando, o pastor fala, preciso de voluntário na terça-feira, voluntários estão aqui. Então, quando Lucas vai relatar que essa igreja se dedicava de coração ao ensino, é porque eles entenderam que o que os apóstolos estavam ensinando não era sobre os apóstolos, era sobre algo muito maior. E quando Pedro, quando João, quando Tiago começaram a ensinar, quando os apóstolos começaram a falar das Escrituras, sobre Jesus, aquilo começou a impactar o coração das pessoas. Porque quando há conversão de verdade, quando nós vamos ver que pessoas foram convertidas, muitas vezes, muitas igrejas, pessoas são convertidas não é pela palavra, mas sim pela uma mensagem do pregador. Ou até mesmo por conta de uma estrutura, a emoção de uma música, as pessoas aceitam Jesus, mas a transformação verdadeira, ela vem pela palavra, quando todos se dedicam de coração à palavra de Deus. É pela palavra que nós somos transformados, que nós somos tratados. Então, quando os discípulos começaram a pregar a Bíblia, quando os discípulos começaram a ensinar os ensinamentos de Jesus, até porque os discípulos andaram com Jesus, os discípulos comeram com Jesus, os discípulos dormiram com Jesus, eles caminharam com Jesus a todo tempo. Então, eles estavam relatando o que Jesus tinha feito na vida deles. Por isso que é algo interessante, eles estavam perseverando na doutrina. Então eles continuamente estudavam a palavra de Deus, eles ouviam o que os apóstolos tinham a dizer, eles viviam a palavra de Deus. Por isso que a centralidade da igreja, ela não estava em programas, em um culto ou em um evento. Não, a centralidade da igreja estava em Jesus, estava em sua palavra, nos ensinamentos dos apóstolos.
Uma igreja irresistível, ela não vende entretenimento, ela não fica inventando programação, mas ela mostra Cristo, porque é isso que importa. A igreja de Jesus, ela está na terra para mostrar Jesus, para apresentar Jesus através da sua palavra. Jesus deixou a palavra, Deus deixou a palavra, as escrituras, para que eu e você pudéssemos ler e ser praticantes, e através dela ser transformados. Por isso que quando Paulo envia a carta a Timóteo, e Timóteo sendo um jovem pastor, Timóteo sendo um pastor jovem naquela igreja, e Paulo vai dar algumas orientações, e a principal orientação que Paulo dá a Timóteo é: pregue a palavra. Timóteo, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Então, Paulo dá orientação a Timóteo o seguinte: Timóteo, você está começando o ministério, sendo pastor de uma igreja, pregue a palavra. Pregue a palavra. Eu lembro que quando eu terminei o seminário, eu fui dar um abraço no meu professor, que eu tenho um carinho muito grande por ele, que me ajudou no TCC, me ajudou nas minhas crises lá também em Curitiba. E aí ele falou algo muito sério comigo, final assim, que eu estava indo para pegar o carro para voltar para Cascavel, lá em Curitiba. Ele falou: Felipe, sabe, faz o simples, faz o arroz com feijão, prega a Bíblia. Porque hoje isso daí já está difícil, então só prega a Bíblia. Irmãos, nós precisamos entender que a igreja, ela precisa focar na Bíblia, nas Escrituras. E aí, Paulo continua dizendo: pois virá um tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Esse tempo chegou. Nós estamos vivendo nesse tempo onde as pessoas seguirão os próprios desejos, buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Então as pessoas estão atrás de mensagens, de palavras que vai ser bom ouvir. É uma palavra boa, uma palavra que é gostosa, que é tranquila ouvir. As pessoas estão atrás dessa palavra. Então Timóteo recebe essa palavra de Paulo dizendo: virá esse tempo, mas continue firme. As pessoas vão querer ouvir palavras boas, bonitas, mas Timóteo, pregue a palavra em todo o tempo. Pregue a Bíblia. E elas rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. As pessoas estão rejeitando a Bíblia. As igrejas estão rejeitando a Bíblia. Por quê? Porque as pessoas estão atrás disso, daquilo que elas querem ouvir. E aí, então, Tom Rainer, nesse livro Igreja Essencial, ele vai falar o seguinte: que suavizar ou relativizar a Bíblia não é resposta para alcançar uma geração mais jovem para Cristo. Eles não querem ser poupados das duras verdades espirituais. Tem pessoas que falam: não, para jovem a gente tem que suavizar a Bíblia, tem que pegar mais leve, porque senão já não tem jovem na igreja. Se a gente ficar pregando só isso daí, daqui a pouco não vai existir mais jovem. É correto isso? E olha, vou dizer que nós como pastores, muitas vezes nós somos tentados a isso, a pregar uma mensagem para encher, para as pessoas quererem voltar cada vez mais na igreja. Por isso que Andy Stanley vai dizer no seu livro Igreja Intensa e Envolvente, ele vai falar que esse é o motivo a qual nós queremos tratar tão bem os nossos visitantes. E eu espero que você que está nos visitando seja tratado muito bem. Nós queremos tratar no estacionamento, na sala VIP, no Kids, todas as áreas da nossa igreja nós queremos tratar bem os visitantes, porque chegar na hora da palavra, aí nós vamos pregar e vai ofender muitas pessoas. Nos ofende, a verdade dói. E nós precisamos lembrar que suavizar ou relativizar a Bíblia não é resposta para haver transformações na igreja. Nós precisamos pregar. Jesus vai dizer que, João 8:32, então eles conhecerão a verdade os libertará. É a verdade. Quando Jesus está se referindo a Ele mesmo sobre a verdade. Quando Ele vai falar nos 7 eu sous, Ele vai dizer: eu sou a verdade e a vida.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, então Jesus é a verdade. Se nós não ensinarmos a verdade, se a gente não ensinar na igreja sobre Jesus, não tem outro lugar que vai ensinar. A escola não é lugar de ensinar a respeito de Jesus. Estou falando os professores, tá? Não estou dizendo você como cristão, não. Mas não é o propósito da escola. Não é, a igreja foi deixada para isso. Mas irmãos, nós estamos vivendo esse tempo que muitas vezes nem a igreja está cumprindo o seu papel. Nem a igreja está cumprindo o seu papel. E aí, eu coloquei algumas causas pelas quais muitas igrejas não ensinam mais a Bíblia. Primeira causa é que o desejo de agradar pessoas. A gente tem medo de ofender, não, melhor não falar sobre isso, porque tem irmão que está vivendo nesse pecado, então eu nem vou falar, que vai atingido e depois vai achar que é para ele. Hoje mesmo já veio gente me questionar, falando: pastor, você sabe alguma coisa da minha vida? Que domingo passado você falou um negócio lá que eu estou vivendo errado. Falei: então é Deus, a revelação, e eu não tenho esse dom, mas Deus está me revelando uma coisa. Eu tenho os irmãos aí que me falam: pastora, minha esposa falou alguma coisa para o Senhor, que está falando alguma coisa, e que ela que está me incomodando durante a semana. É Deus falando. Mas muitas igrejas têm esse medo de ofender, medo de falar a verdade, e perder pessoas, perder membros. A busca por aplauso em vez da fidelidade da palavra. Não são fiel mais a palavras, querem o quê? Encher a igreja. E eu acredito, irmãos, que a palavra de Deus, há também conversões, e há igrejas bíblicas, igrejas centradas na palavra de Deus, que são grandes, eu acredito nisso. Mas nós caímos na tentação muitas vezes, esse desejo de agradar as pessoas. Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu não quero agradar as pessoas, eu não estou aqui para agradar as pessoas, eu estou aqui para agradar a Deus. A igreja está aqui para agradar a Deus. E ele ainda vai dizer, né? Se fosse para agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Em Gálatas vai dizer a respeito disso. Então, se nós somos servos, se nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui não para agradar as pessoas, mas sim agradar a Deus. Outra coisa, pressão cultural e relativismo. A gente vive num mundo relativista, e aí a sociedade ela rejeita essas verdades absolutas. Então eu não posso ficar falando hoje, até é perigoso ir para a internet, para o YouTube, e alguém ver alguma coisa lá e denunciar. A gente tem visto igrejas vivendo isso. De denúncias, de palavras que pastores pregam a Bíblia, e aí as outras pessoas vão lá e denunciam. Então, o que é melhor? Não, é melhor a gente relativizar, é melhor a gente pegar leve, porque há uma pressão cultural. Muitas igrejas fazem isso. Pastores cedem, adaptando a mensagem para não parecerem tão antiquados, tão quadrados assim. Então a gente precisa ser uma igreja contemporânea, de cair nisso, nessa tentação de ser uma igreja contemporânea, e aí não pregar mais a Bíblia, ou talvez até pregar mais tranquilo, mais leve. Outra coisa também, motivo pela qual as igrejas não pregam, não ensinam mais a Bíblia, é a ignorância e preguiça espiritual. Pastor que não estuda. Aí líderes que não são preparados são ignorantes. Eu falo o seguinte: tem pastor eu não estou dizendo aqui que a maioria é assim, tá, irmãos? Eu não vou aqui relativizar todo mundo, mas que nunca estudou e abriu uma igreja, um CNPJ. Então não tem uma mínima noção da parte bíblica. Eu falo até que, a gente, como pastor, a gente estudou, a gente se preparou para estar aqui. Claro que não é também todo pastor que se preparou que está correto, não estou dizendo isso, mas há um preparo. Eu, pelo menos, estudei grego 1, grego 2, 3, hebraico 1, hebraico 2, 3, suei para passar na faculdade de teologia. E quando a gente vai fazer um sermão, há horas de preparo, de oração, de estudo, de livros. Agora tem pastores que não se preparam, líderes sem preparo teológico, pregadores que não estudam a palavra com profundidade, que só pegam um versículo lá na internet e usam aquele versículo. Oséias mesmo vai dizer, Oséias 4:6, que o meu povo vai parecer por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecer a Bíblia, as Escrituras, as pessoas estão padecendo, os pastores estão padecendo, estão ensinando mentiras. Outro motivo também é a comercialização da fé. O desejo de vender, de buscar número, de buscar crescimento, um crescimento rápido. E aí começam a comercializar a fé, substituem. Eu já vi pastores usando estratégias de marketing. Inclusive uma igreja bem grande aqui do Brasil usa estratégias de marketing para isso, para haver esse crescimento muito rápido, técnicas de persuasão.
E há um cuidado que nós devemos ter. Outro motivo também, infiltração de falsos mestres, pastores que distorcem a Bíblia, às vezes não são nem por questão de falta de conhecimento, têm muito conhecimento, mas usam isso para ensinar a coisa errada. E até Jesus, ele deixa essa palavra sobre os falsos mestres, que virão esses dias, e nós estamos vivendo esses dias. Por isso, Charles Spurgeon vai dizer que uma igreja que não expõe as escrituras pode até entreter as cabras, mas não alimentará as ovelhas. As igrejas que não expõem as escrituras, elas podem entreter as cabras, mas não alimentará as ovelhas. Porque o que alimenta a ovelha de Jesus é a sua palavra. Não é o entretenimento, não é um culto X ou Y, não é a Bíblia que alimenta o povo de Deus. Que te alimenta durante semanas é a Escritura. Outro motivo também que a gente vai ver da igreja primitiva ser irresistível, além dela pregar a palavra, ela era uma igreja irresistível porque ela vivia em comunhão. Uma igreja irresistível tão viva em comunhão, o texto vai dizer que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e a partir do pão e à oração. Aquela igreja, eles estavam unidos com o mesmo propósito, eles estavam juntos de verdade. Eles não só apenas encontravam no domingo, mas havia uma comunhão, o coração estava ligado um ao outro. Quando um estava precisando de um alimento, o outro ajudava. Quando um estava triste, os outros iam. Então havia uma unidade naquela igreja. Não havia espaço para máscara, não havia espaço para competição, para isolamento. Todos estavam juntos com o mesmo propósito. Comunhão não é somente a gente terminar o culto, ir lá atrás e comer um cachorro quente junto e conversar. Comunhão é unidade do mesmo propósito, com as suas diferenças, com os pensamentos diferentes, que nós somos pessoas diferentes, mas unidos com o mesmo propósito, que é glorificar o Senhor. E essa igreja, ela era unida, havia comunhão. Por isso que muitas pessoas querem viver na igreja, vindo no domingo, sai sem ninguém notar elas. Por isso que muitas pessoas preferem igrejas grandes, porque a igreja grande, você sabe, você vai lá no domingo 7 horas da noite, você sai 9 horas e Deus abençoe, e volta no domingo que vem, ninguém sabe que eu estou lá. Igreja muito grande é isso, os irmãos que já participaram de igreja sabem disso. E muitas pessoas buscam isso, pessoas decidem ir em igrejas grandes por causa disso, para não serem notadas, não querem se envolver. Pessoas que são machucadas pela igreja, e aí decidem, eu não quero mais isso. E tem muitas pessoas que chegam à nossa igreja, recebem pessoas assim, que eu falo, realmente, você tem motivo, porque você foi machucado. Mas, olha, sabe como que a gente trata feridas? É nos relacionamentos também. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas, não só, Deus usa pessoas para tratar as nossas feridas. O mundo, ele está vivendo esses relacionamentos superficiais, de oi, tudo bem, tudo certo. Mensagens no WhatsApp que são tão superficiais, que a gente manda, não é nem para ver se a pessoa está bem, a gente quer alguma coisa dela, ou a gente quer falar alguma coisa. Na verdade, a gente está assim. Dificilmente a gente pega um dia para conversar exatamente com pessoas sem assunto, sem necessidade nossa de alguma coisa. Qual foi a última vez que você mandou mensagem para alguém só para saber se a pessoa está bem? Só para conversar, só para orar junto? É difícil, gente. Nós estamos vivendo nesse mundo de relacionamentos superficiais. Agora, a igreja irresistível, ela é uma família. Por isso que nós temos ali na frente essa frase, uma família para amar e ser amado. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, irmãos. Falei aqui no início, se você quiser falar mal do Betel, me chama, que eu tenho vários motivos. Mas a igreja, ela precisa ser essa família, onde quando alguns estão chorando, a igreja chora junto. E família, quando um perde na família, todos perdem. Quando há competição no casamento, casais estão competindo, quem sai perdendo com isso? É a família. Quando não há perdão, quem sai perdendo com isso? É a família.
Quando há divórcio no casamento, quem está perdendo com isso? É a família, é filhos, é os casais. Então, família é isso. Quando nós entramos dentro de uma comunidade, de uma igreja, nós precisamos compreender que isso é família, é pessoas falhas, que há brigas, que há desentendimento. Mas a igreja irresistível, ela vive unida, no sentido de, você está precisando, eu estou aqui, de partir o pão. E é muito legal porque quando a ideia desse texto de partir o pão, claro, há um momento da ceia que nós vamos ter hoje, e o momento da ceia também tem esse significado, de partir o pão, porque quando eu estou com um pão, e você está sem pão, e eu parto esse pão, eu partilho esse pão, eu estou compartilhando com você um pão. Isso é a igreja. Onde há necessidade, a igreja está aqui para ajudar. O autor de Hebreus vai trazer esse texto, né? Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir. A orientação dele, olha, não deixe de se reunir como é costume de alguns. Alguns deixam de congregar em igreja, mas ele dá essa ordem: não deixe de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Faça parte dessa família, ou não estou falando somente dessa igreja, mas faça parte de uma comunidade, seja igreja. Viva em comunhão com as pessoas, se relacione, permita se relacionar. Permita sim, muitas vezes você se frustrar com pessoas, se permita. Porque é nesses momentos que nós somos tratados também pelo Senhor, onde nós exercemos o perdão, o amor ao próximo. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Agora, por que nós devemos viver em comunhão na igreja? Porque nós somos criados para viver em comunidade. Lá no início, né, Deus já falou: não é bom que o homem viva só. Criou a mulher. Não é bom que você ande sozinho numa igreja. Você precisa estar com outra pessoa, com outras pessoas. O cristianismo não é uma fé individualista. Não é sobre eu andar sozinho, mas é sobre ter uma fé comunitária. John Wesley dizia que não existe santidade que não seja social. Não existe santidade que não seja social. A gente precisa ser igreja com as pessoas. A fé isolada, irmãos, ela enfraquece. Pessoas que vivem em isolamento, elas enfraquecem na fé, elas se frustram. Mas agora a comunhão, ela fortalece. Ela fortalece. E aí então outro motivo, porque a comunhão é um testemunho para o mundo. Jesus vai dizer na sua oração, ele vai dizer sobre João 13:35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus pelo amor que nós temos uns pelos outros. Quando você vai lá no teu trabalho e fala mal da tua igreja, seja a Betel, seja outra igreja, sabe o que você está fazendo? O mal para o reino. Tome cuidado, mesmo que você já foi machucado, mas tome cuidado em levar isso para outras pessoas. Pessoas que já têm um preconceito com a igreja. Igreja é tudo igual, igreja pede dinheiro, igreja é isso, igreja não aceita isso, igreja eu preciso parar de fazer isso. As pessoas já têm um preconceito, e muitas vezes nós levamos mais defeitos para elas usarem contra a igreja. Tome cuidado, ame a sua igreja, proteja a sua igreja. É claro que nós não temos, a igreja do Senhor não é nossa, né? Mas nós fazemos parte dessa comunidade. Cuide. Por isso que nós estamos na campanha aí, cuidando da nossa casa, inclusive, lembre de contribuir. A unidade da igreja mostra a realidade do amor de Cristo. Um dos principais sinais de avivamento na igreja é a unidade, é a comunhão. Quando a gente vai ver os avivamentos, ler a respeito dos avivamentos no mundo, lá na Inglaterra, a gente vai ver igrejas que existia uma comunhão, uma unidade, pessoas ajudando umas às outras, pessoas sendo bênção na cidade. Outra coisa também que nós devemos ver em comunhão é porque não há, na comunhão há crescimento e edificação.
Há crescimento quando nós estamos aqui na igreja. Você está no pequeno grupo, você está num ser, você está num relacionamento aqui limpando a igreja, numa área servindo, numa reunião. Há um crescimento espiritual. Deus usa os relacionamentos na igreja para moldar o nosso caráter e para amadurecer a nossa fé. Deus usa esses relacionamentos que nós temos aqui para isso. Sozinhos nós podemos até andar mais rápido, mas juntos nós podemos chegar mais longe. Sozinho você pode ir mais rápido, mas quando você está com outras pessoas, nós temos a força para chegar mais longe. E é isso que Deus quer de nós. Outra coisa também, porque a comunhão é o ambiente da presença de Deus. Jesus mesmo prometeu que onde tiverem 2 ou 3 reunidos, em seu nome ali Ele estará. Eu acho muito interessante isso, porque Deus está presente com uma pessoa só, não é verdade? No quarto, dirigindo um carro, Deus está presente. Mas agora, quando Jesus deixa, quando tiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu vou estar, com o mesmo propósito, 2 pessoas orando, 2 pessoas se relacionando. Atos 2, quando a gente lê esse texto, quando a igreja estava unida em oração, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, eles continuavam, a mensagem de Jesus foi: continue em Jerusalém até que eu mande o Espírito Santo. Então eles estavam juntos, reunidos com propósito de oração. E então desceu o Espírito Santo, o avivamento naquele lugar. Quem vive isolado perde a experiência da presença de Deus, perde a experiência do corpo de Cristo. Sabe quando você falta um culto? Eu não acho pecado faltar um culto, viu? Não estou dizendo aqui que não, aqui na Betel você não pode faltar um culto. Não estou dizendo isso. Mas quando você falta um culto, você faltou um momento, uma experiência que você poderia ter num domingo. Uma experiência de Deus, é claro. Você pode viver isso em outros lugares. Eu creio nisso. Não creio que o Espírito Santo é exclusivo aqui, somente nesse lugar. Mas quando nós estamos aqui juntos, reunidos, nós estamos com o mesmo propósito. Cantamos, exaltamos o nome do Senhor, ouvimos a palavra de Deus. Outra coisa, porque nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo. Eu não coloquei aqui, mas há diversos textos, Paulo falando às igrejas sobre esse corpo. Jesus sendo a cabeça e nós sendo esse corpo, e nós somos membros uns dos outros. Por isso que a comunhão, ela não é opcional. Não é opção você fazer parte de uma igreja, não, é obrigatório a gente como cristão viver isso, viver em comunidade, viver com pessoas. Nós temos esse dever. E então pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. A fé não vive isolado, nós precisamos viver com pessoas. Sabe, irmão, não se acanhe, não tenha medo, se relacione. Me procure, fala: pastor, eu quero me relacionar mais com a igreja, como eu faço? Sabe, também compartilha suas lutas. A igreja está aqui para orar junto, para chorar junto. A gente passa por momentos aqui na igreja que pessoas que estão sofrendo, e eu compartilho isso nos grupos, os irmãos sabem. E esse é o momento que nós temos de chorar com essas pessoas. Quando eu compartilhei a respeito do Pedro, eu sabia que tinha pessoas orando, uma igreja orando pela vida dele. Quando você compartilha algo comigo e fala: pastor, compartilha lá para a igreja orar, existem pessoas orando. Irmãos, agora eu vou abrir aqui, né? Quando você manda lá: pastor, pede oração lá para o fulano, para minha filha, para o meu filho, para o meu pai, para minha mãe. Eu mando lá, irmãos, eu fico recebendo mensagem a semana inteira. E aí, tem notícia do fulano? Tem notícia disso? De pessoas se preocupadas com você, com o seu pedido de oração. Nós estamos orando pelo Valentino. Hoje mesmo eu estava conversando ali com a avó e com a tia, né? Ele está na luta ainda, está entubado. Qual que é a função da igreja? É orar e chorar com os que choram. A oração, irmãos, da igreja, viverem essa comunhão, de orar juntos, de compartilhar os pedidos, os sofrimentos. E então, eu coloquei aqui para os irmãos verem alguns estudiosos da Bíblia, teólogos, eles vão falar que existem mais de 50 mandamentos uns aos outros, só no Novo Testamento, sobre essa unidade, sobre viver uns aos outros. Eu coloquei aqui alguns, amai-vos uns aos outros, suportai-vos em amor, sejam hospitaleiros uns para com os outros, servi-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros.
Orai uns pelos outros, considerai os outros superiores a vós mesmos, edificai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, tende todos o mesmo sentimento uns para com os outros. Então, todos esses mandamentos está na Bíblia a respeito de o quê? Uns aos outros. E aí eu coloquei aqui algumas formas de expressão que você pode expressar o amor, né? A comunhão, por meio de palavras. Quando você faz um elogio, quando alguém está servindo e você fala, nossa, que café bom. É uma forma que a gente vive também de igreja, elogiar o serviço dos outros, dar encorajamento, o elogio fala em verdade, em amor também, quando a gente fala a verdade para alguém, mas em amor, isso também é expressão de amor, por meio de atitudes, quando você escuta o sofrimento do próximo, sabe, quando o Tiago vai falar lá sobre, que a gente deve mais ouvir do que falar, é sobre isso, a igreja, nós estamos aqui para ouvir as pessoas, ajudar os necessitados, a gente com cesta básica, com pessoas que estão precisando, por meio de atitudes que nós podemos ter, perdoar quando a gente poderia guardar mágoa, quando a gente poderia devolver a ofensa, a gente perdoa, celebrar a vitória, se alegrar com os que se alegram também, por meio de tempo. Como que a gente pode viver, expressar esse amor por meio de tempo, quando a gente está presente na vida dos outros, no meio das lutas, em momentos difíceis, dedicar tempo de qualidade com as pessoas, numa casa, tomar um café com alguém, tudo isso é uma expressão de amor com tempo, por meio do serviço também, quando a gente serve aqui na igreja, isso é uma expressão de amor. Quando você chega, pessoas que chegam aqui na igreja 5:30 da tarde, começam a varrer lá fora, começam a varrer a recepção, começam a planejar o kids, irmãos, isso é uma expressão de amor, é a expressão da comunidade, da comunhão, por meio também da generosidade, quando você compartilha os seus recursos, quando você devolve, quando você oferece ajuda sem que a pessoa peça, quando você contribui para a igreja, tudo isso, irmãos, é a expressão de amor também que nós temos pela igreja com os outros. Eu até coloquei aqui essas fotos, né, os nossos voluntários aí, inclusive dia 1º de novembro nós vamos ter o nosso dia dos voluntários, e nós temos o nosso CEP, que é o compromisso, excelência e paixão. Esse é o CEP dos nossos voluntários, onde eles têm um compromisso, a excelência de fazer com que eles podem fazer com excelência, a paixão daquilo que eles estão fazendo. Então isso também é expressão da igreja, é viver igreja. Por isso Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que a igreja não é o lugar onde vamos, mas é uma família a qual nós pertencemos. Isso é igreja. Não é um lugar que domingo a gente se arruma com a roupa de, meu pai até fala, né, roupa de ver Deus. A gente coloca uma roupa bonita e a gente vai para a igreja. Não, a igreja é um lugar ao qual nós pertencemos, nós somos família. E em terceiro lugar, uma igreja irresistível é uma igreja generosa. O texto vai dizer que os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Olha o que essa igreja vivia, eles vendiam bens para suprir as necessidades do próximo. A generosidade era tão visível que ninguém passava necessidade. Ninguém passava necessidade. O que quando um outro estava precisando de um alimento, a igreja se reunia e dava um alimento. Então isso é comunidade, é igreja. A igreja resistiva a isso, é quando nós olhamos a necessidade do outro e pensamos, não, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Por muito tempo eu vivi em igrejas, eu não estou aqui falando que é errado, mas vivi em igrejas que existia um ministério de ação social, existia um ministério para ajudar os outros, e eu sempre ficava pensando, não, mas isso não pode ser uma área, isso tem que ser a identidade dos crentes, dos cristãos, não é uma pessoa que eu vou lá e falo, precisa de ajuda, vai um grupo lá resolver isso. Não, eu posso fazer alguma coisa. Se você ver alguém necessitado, faça alguma coisa. Felipe, eu não tenho dinheiro para comprar uma cesta básica. Manda mensagem para mim, a igreja ela distribui mensalmente cestas básicas aqui pela nossa cidade, através da contribuição dos irmãos. Então quando você é generoso, você está alcançando lugares que talvez você não tenha ideia. Hoje mesmo, eu e o Gustavo fizemos uma visita
num lugar, irmãos, precário. Eu saí de lá e pensei, meu Deus, isso aqui dentro de Cascavel, pertinho daqui, irmãos. Dá o quê? A visita que a gente foi hoje, Gustavo, 1 quilômetro daqui? Irmãos, eu nem imaginava que existia um lugar tão perto daqui como aquele. Um lugar que estavam ali, irmãos, a necessidade assim, não tem nem como compartilhar o que nós vemos lá. E quando você é generoso, a igreja vai lá, o braço vai lá da igreja. Nós estendemos a mão. Por isso que Paulo vai dizer, agora irmãos, queremos que saibam que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas de Macedônia. Elas não têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria, extrema pobreza, olha o que essa igreja era, extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. Então como pode alguém muito pobre transbordar rica generosidade? Porque não é sobre quantidade, é sobre o coração. Se eu tenho pouco, mas eu dou com alegria. Se eu vou dar R$1, se eu vou dar R$10, se eu vou dar uma marmita P ou uma marmita G, se eu vou ajudar alguém simplesmente com a muda de roupa, não é sobre o quanto nós ajudamos, mas é como o nosso coração está a ajudar as pessoas, o motivo. E Paulo vai dizer então, olha, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Irmão, muitas vezes nós damos aos outros aquilo que sobra para nós, que a gente não usa mais. Não vai fazer falta esse feijão aqui, aí a gente dá o feijão. Não vai mudar em nada para nós, a gente ajuda. Sendo que Paulo agora olha para essa igreja, ele vai dizer, eu posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. Coração generoso é dar muito além daquilo que nós podemos. É quando a gente dá sem pensar, vai fazer falta, talvez faça. Mas tem pessoas precisando mais do que eu. Nós vamos ter o bazar aqui mês que vem. E graças a Deus a nossa igreja não tem essa cultura quando faz bazar de vir coisa muito estragada. Mas olhe dentro do seu guarda-roupa lá, não olhe a peça rasgada. Peça rasgada você pode ir jogar no lixo ou fazer alguma coisa com ela, arrumar. Mas olhe uma peça que é útil para alguém. Olhe lá na sua casa, talvez um fogão que está lá no fundo já juntando poeira. Irmãos, pode ser bênção na vida de alguém. Nós vendemos aqui roupas de R$2, a Silmara está aí, R$5, coisa assim, que é muito barato. E no final de todo o bazar a gente reúne as coisas e a gente leva para alguns lugares. E a gente dá. Quando você está contribuindo, seja financeiramente, seja com algum bem, você está alcançando uma pessoa que talvez você não saiba disso. Mas a igreja irresistível é essa igreja. C.S. Lewis vai dizer, eu não creio que alguém seja realmente generoso até que dê de um modo que o afete, que cause falta. Olha, irmãos, não creio que alguém seja realmente generoso até que dê um modo que o afete, que cause falta. Isso é generosidade, algo que vale sim muitas vezes, talvez fazer falta para a gente, mas a gente vai dar, a gente vai se doar pelo próximo. Que está a nossa campanha de Natal, todo ano nós fazemos aqui o nosso Natal solidário. Irmãos, a gente reúne, para quem já participou aqui com a gente reúne cestas básicas. O ano passado foram, se eu não me engano, 32 cestas básicas, 32 panetone foi bem mais. Brinquedos, nós doamos brinquedos para muitas crianças. Nós fomos lá no bairro Santa Cruz, um projeto social. A gente chegou lá com muito brinquedo, as crianças olhavam aquilo, eu nunca tive isso, tio. Irmãos, e era um Homem-Aranha assim, uma coisa que a gente olha e pensa, é coisa tão simples, mas para alguém é diferente, para alguém é algo tão grande. Talvez você olhe e pense, mas é algo tão simples, irmãos, mas na mão de Deus se torna grande. O pouco na mão de Deus se torna muito. É o que Deus usa, a sua vida, o seu coração. O final do ano está chegando, a gente já está se preparando. Já preparem a oferta para a nossa campanha de Natal. O nosso desejo é alcançar mais pessoas. Nosso desejo é chegar nos 50 cestas básicas. Amém? Nosso desejo, a gente prepara os kits de higiene pessoal com papel higiênico,
com pasta de dente. O nosso desejo é chegar mais e mais, em mais lugares. Nós temos um projeto social também em Santa Teresa. A gente vai lá em Santa Teresa, a gente leva esses alimentos, chegamos lá com muita coisa. Tem alcançado pessoas, famílias. A igreja não é a igreja quando vive para si mesma, mas quando existe para os outros. Nós não estamos aqui para nós. A igreja não está aqui para o crente, para o evangélico, para o católico. A igreja está aqui para os de fora, para olhar as pessoas sedentas, seja sedentas da pobreza espiritual ou da pobreza física. Nós estamos aqui para ajudar, para abençoar, para ser a mão de Jesus. E então, por último, em último lugar, em uma igreja resistível, Jesus é o centro. E então todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais. O texto continua: adoravam juntos no templo diariamente. Então a adoração, a rendição a Jesus. Reuniam nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus. A igreja que louvava ao Senhor, que adorava junto, a igreja que orava, tudo era sobre Jesus. Eles ajudavam o próximo, era a respeito de Jesus. Eles cantavam, era a respeito de Jesus. Eles pregavam, era a respeito de Jesus. Eles oravam, era a respeito de Jesus. Porque não é sobre nós. A Betel não está aqui para ela, irmãos. A Betel está aqui para outras pessoas, para os de fora. A gente está aqui para abençoar, a gente está aqui para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E quando nós fazemos isso, somos nós que somos impactados. Quando você ajuda alguém, você é muito mais abençoado que aquela pessoa, pode ter certeza disso. Eu não estou falando nem de bênção física. E aí, Tozer vai dizer: Cristo é tanto o coração da igreja quanto a sua cabeça. Retire Cristo e nada resta além de uma organização morta. Tem igrejas que não tem Jesus. Retire Jesus da igreja, é uma organização morta, é um CNPJ. Irmãos, quando a Betel deixar de pregar a respeito de Jesus, vai ser apenas uma organização morta. Quando aqui Jesus não for o centro, quando aqui tiver o pastor como centro, Felipe como centro, louvor como centro, irmãos, está errado. Jesus precisa ser o centro da sua igreja. Por isso, uma igreja resistível é centrada na Bíblia, vive em comunhão, é generosa e é tudo sobre Jesus. Isso é a igreja irresistível. Nós queremos ser cada vez mais essa igreja irresistível em nossos ambientes, nas nossas áreas. Domingo que vem nós vamos começar o culto Kids desde o início. Inclusive você que é pai, você vai chegar, já levar o seu filho lá para o Kids. O pessoal da recepção do nosso Kids vão estar lá para receber as suas crianças. Por que nós estamos fazendo isso? Sabe por quê? Porque a gente entende que é pouco tempo, 40 minutos. Precisa ser mais. A gente precisa fazer mais e além. Então nós vamos ensinar mais as crianças, ter mais tempo com as crianças, porque esse é o nosso objetivo. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. A versão mensagem, eu gosto muito quando essa versão coloca: o povo da cidade apreciava o que via. A cidade precisa ver e apreciar os cristãos. Aqui eu não falo somente dentro dessas quatro paredes, mas no seu trabalho. As pessoas precisam ver para você apreciar a sua vida com Deus. Aí, irmãos, eu vejo tantos crentes que, além das pessoas, em vez das pessoas apreciar, irritam outras pessoas, causam ódio no coração das outras pessoas. E nós estamos aqui para expressar o amor, a graça de Deus na vida das pessoas. A igreja está aqui não é para condenar, a igreja está aqui para ajudar. A igreja está aqui não para apontar o dedo, mas a igreja está aqui para estender a mão. Talvez você chegou aqui nessa noite e até com preconceito com a igreja, ou às vezes você viu tanta coisa errada dentro da igreja, já está machucado com a igreja, já viu o pastor fazendo coisa errada. Vou dizer para você, olha, um dia talvez você veja eu também em pecado. Eu falo isso, eu não quero isso, tá, irmão? Eu não quero que um dia eu seja um escândalo do evangelho no meio. Eu não quero, em nome de Jesus eu não vou ver isso. Mas não dependa de pessoas,
seja igreja X ou igreja Y, viva na igreja por causa de Jesus, porque nós somos falhos, nós vamos falhar. Por isso, para refletir e praticar, primeiro, decida hoje não somente vir na igreja, mas fazer parte de tudo que Deus está fazendo em nosso meio. Não simplesmente vir na igreja, mas sabe, decida fazer parte. Se entregue realmente, sabe, irmãos, decida viver igreja, viver em comunidade, servindo. Semana passada teve um grupo de pessoas que vieram aqui, eu estava no hospital, não consegui vir, mas jogaram água com vapo, limparam toda a igreja, arrumaram lá fora, foram pro Kids, fizeram um mutirão. Deu trabalho, eles perderam tempo, talvez perderam tempo, tinham mais coisas para fazer. Mas irmãos, isso é investimento, vale a pena. E são nesses momentos que a gente dá risada, que a gente compartilha lutas, que a gente compartilha bênçãos. São nesses momentos, não perca isso, sabe? Viva a igreja de verdade. Segundo, a igreja não é o prédio, mas sim as pessoas reunidas com o mesmo propósito. Esse prédio aqui não é igreja. Igreja somos nós reunidos aqui domingo após domingo, nas nossas casas, aqui nesse lugar, em qualquer lugar onde há pessoas, 2 ou 3 reunidos, ali a presença de Deus está. E por último, servir é amar em ação. Quando servimos, nos parecemos mais com Jesus do que qualquer outra coisa. Jesus veio para servir. Jesus vai dizer que eu não vim para ser servido, mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para os outros, para nós. Então nós estamos aqui não para ser servido, mas para servir. Você está aqui não para ser servido, mas para servir uns aos outros. E esse é o momento que nós temos como igreja também, da ceia, de estar à mesa como igreja. E a ceia, ela também traz a ideia dessa mesa onde nós encontramos com pessoas como Judas, que traiu Jesus, como Pedro, que negou Jesus, pessoas falhas. Na mesa a gente vai ver todo tipo de gente, e Jesus mesmo assim, sabendo que ele iria ser traído, Jesus sabendo que Judas tinha vendido, Jesus sabendo que Pedro iria negar, Jesus sabendo que os discípulos, todos eles, a maioria deles iam fugir na hora da cruz, mas Jesus, uma expressão de amor, Jesus se reúne com eles à mesa, parte o pão, comunidade, pessoas que estavam ali. Jesus não partiu o pão sozinho, Jesus não ceiou sozinho, Jesus ceiou com sua igreja, com os discípulos. E nós estamos aqui neste momento para fazer isso. A ceia não é apenas esse ritual onde a gente tem uma vez no mês, mas é um lembrete vivo que a gente precisa sempre trazer em memória o sacrifício de Jesus. Além da gente lembrar do sacrifício de Jesus, o momento da ceia também é o momento do exame pessoal. É o momento de você olhar o seu coração, olhar a sua vida, refletir, ver aquilo que talvez você tenha feito que está desagradando ao Senhor e decidir mudar. Talvez você assim, olhando para a igreja, e você fala tão mal da igreja, ou talvez você não se envolve porque você está tão machucado, você não quer. Sabe, decida hoje a sentar nessa mesa, a olhar para pessoas, de olhar olho no olho, e ver sim que há falhas, ver sim que há Judas, ver sim que há Pedro, ver sim que há pastor com problema, com defeito, mas decida sentar nessa mesa, sentar e olhar e partir o pão com os outros, estar com os outros. Por isso quero, neste momento, antes de nós sairmos dos nossos lugares e pegar o cálice, eu quero orar. Eu convido você então a fechar os seus olhos, e nós como igreja, nós compreendemos o nosso papel, o nosso papel de ser essa igreja irresistível, de alcançar os de fora, de pregar a Bíblia, de ser uma igreja que vive a comunhão, de ser uma igreja generosa, de ser uma igreja onde tudo é sobre Jesus. Mas a nossa intenção é não excluir pessoas, mas sim incluir pessoas no reino, serem transformadas, o processo da restauração, da transformação. E talvez dentro do seu coração há pecados que só você sabe,
Só você sabe, você e Deus. Talvez pecados que você comete no seu dia, durante a sua semana, talvez você cometeu hoje. Peça perdão ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos igreja, de estarmos com pessoas comuns, pessoas cheias de defeitos e falhas, mas nós podemos ter amigos, ter irmãos, ter pessoas com qual nós podemos nos ajudar, pessoas que choram com a gente, pessoas que se alegram com a gente, pessoas que oram com a gente, pessoas que compartilham suas dores. Deus, e esse é o momento que nós temos como sede, comunidade, comunhão. Obrigado, Deus, porque naquela última ceia o Senhor nos ensinou a respeito do perdão. Naquela última ceia o Senhor nos ensinou a respeito da compaixão. Naquela última ceia o Senhor nos ensinou a respeito de sentar na mesa com pessoas que falham com a gente. Nos ajuda, Deus, a ser Jesus aqui nesse lugar na terra, ser Jesus no nosso trabalho, ser a mão de Jesus onde nós estivermos, ser a boca de Jesus aonde nós estivermos. Que a Betel seja essa igreja, uma igreja irresistível, não pelo seu tamanho, não pela sua estrutura, não pelo seu louvor, não pelo seu pastor, não pelo seu kids, mas por causa de Jesus. Nos ajuda, Deus, dia após dia, a ser essa igreja centrada na Bíblia, no Evangelho verdadeiro. Use as nossas vidas como igreja, como profissionais, no comércio, na escola. Usa as nossas vidas no trânsito, usa as nossas vidas nas indústrias, usa as nossas vidas, Deus, nos lugares onde nós estivermos. Usa as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém. Enquanto o Silas canta a canção, eu convido você que já compreendeu a respeito do Evangelho, daquilo que Jesus fez por mim e por você, convido você a sair do seu lugar e a vir pegar a ceia nesse momento. Pode se colocar em pé e vir retirar aqui o cálice, para nós estarmos ceando juntos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Jesus, então, naquele momento da ceia, Jesus, ele parte o pão, olhando para os discípulos,
o último momento onde ele estava já para ser levado para a cruz, talvez já aquele sofrimento dentro do seu coração, Jesus, ele pega o pão, ele diz: esse é o meu corpo, que será entregue em favor de vocês, de muitos. Quando nós celebramos a ceia, esse não é apenas um ritual que nós temos como igreja de uma vez por mês, mas é um momento onde nós relembramos o sacrifício de Jesus. E eu não sei se você consegue compreender isso, mas um Deus que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para entregar o seu corpo, todo o sofrimento que Jesus passou. Irmão, Jesus sendo Deus, embora sendo Deus, não usou o seu poder de Deus. Ele poderia descer da cruz. Jesus, ele poderia descer da cruz e acabar com tudo aquilo. Até mesmo aqueles que estavam do lado dele falaram isso: se o Senhor é Deus, desça daí, tira a gente daqui. Mas por amor a nós, por amor a mim, a você, nós cheios de falhas, cheios de pecados, cheios de defeitos, para a sua igreja, Jesus, ele morreu. Ele entregou o seu corpo. Olha, cada sofrimento de Jesus aqui na terra, desde o seu nascimento até a sua morte, foi pensando em mim, em você, pensando na sua igreja, pensando nas pessoas. Por isso eu convido você agora a pegar o pão e lembrar do corpo de Jesus que foi entregue na cruz em nosso lugar. Ele que foi moído, transpassado, ele que sofreu pelos nossos pecados, pelo pecado que você cometeu hoje, pelo pecado que você cometeu ontem, pelo pecado que você cometerá amanhã. Jesus morreu pelos nossos pecados. Por isso, fazer isso em memória de Jesus. Nós vamos comer do pão agora, lembrando o sacrifício de Jesus. Semelhantemente, Jesus, quando Jesus ele reparte o pão, aquele momento tão especial para os discípulos, mas um momento tão difícil para o próprio Jesus. Jesus também pega o vinho, o cálice, ele vai dizer: esse é o sangue da nova aliança. A antiga aliança havia a morte dos animais que derramavam sangue, as pessoas que levavam sacrifícios dos animais. Mas a nova aliança veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, pelo sangue de Jesus, nós somos limpos. Pelo sangue de Jesus, o nosso coração agora é transformado. Pelo sangue de Jesus agora, Ele nos alcança. O sangue de Jesus tem poder para perdoar qualquer pecado. Não importa o que você fez, o sangue de Jesus perdoa os nossos pecados. Por isso eu convido você a pegar o cálice, tomar e lembrar do sangue de Jesus que foi derramado na cruz em nosso lugar. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor porque nós somos cheios de falhas, cheios de pecados, mas mesmo assim o Senhor decidiu um plano antes mesmo da fundação do mundo, enviar o seu Filho, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós somos tão falhos. Nós pecamos tanto, mas mesmo assim o Senhor nos ama a ponto de entregar o seu Filho. Deus, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que não ficou morto lá, mas no terceiro dia ressuscitou. E o Senhor está vivo. A direita do Pai agora intercede por nós. E agora nós, como igreja, como comunidade, nós temos o papel de anunciar o Senhor para as pessoas, até que o Senhor venha. Até que Ele venha. Agora nós estamos aqui
como igreja, para testemunhar, para ser testemunha daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor está fazendo e irá fazer nas nossas vidas. Por isso, Deus, obrigado porque o Senhor está vivo. Vivo o Senhor está, e porque o Senhor está vivo, nós podemos crer no amanhã, nós podemos confiar que existe um amanhã, nós podemos confiar sim que talvez nós não seremos curados, que talvez nós não vamos receber a bênção que nós tanto pedimos, nós podemos confiar que talvez nós não seremos as pessoas mais ricas deste mundo, mas há uma certeza que um dia o Senhor virá nos buscar, o Senhor voltará para buscar a sua igreja, e um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é o Deus do Deus, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores. Deus, um dia nós estaremos com o Senhor, e lá não haverá choro, lá não haverá doença, lá não haverá sofrimento. A Tua presença nós ansiamos e esperamos, Deus, por esse dia. Nós louvamos, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por esse momento como igreja que nós temos. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares, nos abençoe, esteja conosco, que durante a semana nós possamos ser cristãos irresistíveis, sendo bênção na vida das pessoas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Você que está nos visitando pela primeira vez, eu quero te convidar a ir na nossa sala VIP. Nós temos uma sala ali reservada para você. Então você que está aqui pela primeira vez, nós convidamos você para ir lá. Nós queremos te dar um presente, nós queremos te dar um abraço. Passe lá na nossa sala VIP. E a todos os demais, até domingo que vem. Deus abençoe, até mais.